Salve Deus! Então sejam bem-vindas, graças a Deus, bem-vindos também. Os nossos irmãos aqui também estão presentes, graças a Deus. Vamos nessa bendita hora formar uma conexão com o mundo evoluído de Deus Pai Todo-Poderoso, com o astral superior, com os abnegados mentores. Eles estão numa frequência luminosa, estão numa frequência acima de nós, um mundo encantado de Deus Pai Todo-Poderoso, que brilha sobre as nossas cabeças, então é acima de nós. A gente tem que entrar em sintonia, nós temos que buscar os abnegados mentores, eles também ajudam, vindo de encontro a nós, e nesse meio de caminho a gente se encontra, graças a Deus, ter a oportunidade de se emanar na luz bendita dos nossos mentores, e mesmo passando tudo aquilo que a gente vem passando no nosso dia a dia, os testes, as provas, mesmo assim, junto desses abnegados mentores, a gente tem essa capacidade de ficar bem, de ficar feliz, de continuar, de insistir, de persistir, de não desistir e continuar trilhando, e continuar bem, e continuar disposto, continuar feliz. Por mais dificuldades que a gente passe na nossa jornada, no nosso dia a dia, por questão até de nós mesmos, da gente não compreender as coisas que acontecem à nossa volta, mas graças a Deus essa espiritualidade vem nos auxiliando, vem nos fortalecendo, nos iluminando, para que a gente tenha essa capacidade, esse discernimento de entender tudo que está acontecendo à nossa volta, este mundo espiritual à nossa volta, porque muito mais são as coisas que a gente não vê do que as coisas que a gente está vendo à nossa volta, no nosso dia a dia, para que a gente possa entender também, principalmente, cada um de nós, a nossa individualidade, a nossa mente, o nosso coração, tudo que a gente faz parte no dia de hoje, juntando com o nosso espírito. Nós também estamos com um corpo físico, também com um perispírito. Então hoje estamos aqui no planeta Terra, tendo essa oportunidade de estar encarnado, de estar vivendo na matéria, revestido desse corpo físico, ao qual cada um de nós também tem a obrigação, o dever de cuidar. Faz parte também da evolução do espírito, você cuidar bem do teu corpo físico, você tá sempre limpinho, sempre cheirosinho, sempre arrumadinho, com saúde, procurar cuidar bem da saúde, se alimentar bem, fazer os exercícios físicos na medida do possível, tomar muita água, muito importante em Cristo Jesus. São os cuidados que nós temos com o nosso corpo físico. Viemos aqui para a Terra, ganhamos esse corpo físico e a gente tem que cuidar, porque ele é o veículo que conduz o nosso espírito aí, ó, para cima e para baixo, como a gente vem falando nas nossas palestras, nos nossos desenvolvimentos. Essa é a locomotiva que vem carregando todos esses vagões, graças a Deus. Também pode ser definido como um livro. A nossa jornada pode ser definida como um livro. A cada dia a gente tem a oportunidade de escrever uma nova página, tem uma nova página em branco ali nos esperando, para que a gente possa escrever a nossa história, o nosso dia a dia, ao despertarmos pela manhã, como se a gente ganhasse uma caneta, e nessa folha em branco a gente tem a oportunidade de escrever a nossa história. E o nosso livre-arbítrio é ninguém interferir na nossa história, ninguém opinar, chegar e falar escreva isso, escreva aquilo. Não, a gente vai escrever, como diz aqui no planeta Terra, o que dá na nossa telha, o que dá na nossa cabeça.
vamos escrevendo. É claro que essa espiritualidade bendita de luz sempre nos recomenda. Escreva sobre o amor, escreva sobre o perdão, escreva sobre a caridade, escreva sobre os valores que Jesus Cristo, divino e amado Mestre, nos deixou, que a probabilidade dessa história terminar feliz, ela é muito alta, ela é muito certa, ela é evidente. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem essa consciência. Mas lá atrás, nos capítulos desse livro, os capítulos anteriores, desde o primeiro capítulo, é como se a gente já estivesse no 20º capítulo. No primeiro capítulo a gente não tinha consciência nenhuma. Nem escrever direito a gente sabia. Então tem muita palavra ali complicada, tem muita história ali complicada. Capítulo 2 também. Capítulo 3. Alguns capítulos ali não tem muita história não. Tem alguns capítulos que são poucas as linhas. Tem alguns capítulos bons, tem alguns capítulos bacanas. Não teve só capítulo ruim não, teve capítulo bom, teve capítulo bacana, que é o que nos permite estar aqui nessa bendita hora também. Muitos de vez em quando esquecem que fez coisa boa. Meu Deus, eu só fiz coisa ruim. Você fica se cobrando. Salve Deus. Não. Essa espiritualidade bendita nos orienta para que a gente tenha ciência, para que a gente se conheça. Então a gente fez coisa ruim, sabemos que fizemos. Não tínhamos a consciência em Deus, a consciência em Jesus Cristo, a consciência no amor, a consciência nesses valores benditos que essa espiritualidade nos traz. E a gente acabou fazendo sim coisas que hoje, dentro ali da consciência que nós estamos, nós mesmos, não precisa ninguém nos falar, nós mesmos percebemos que não é bacana, que não é legal, que hoje não faríamos. Pelo simples fato de a gente emanar para o universo, emanar para os irmãos que estão à nossa volta, sejam encarnados ou desencarnados, que não faríamos, muitos desses irmãos já nos libertam, graças a Deus. E a gente já expande a nossa consciência e já evolui. O nosso espírito já se ilumina. Graças a Deus. Olha que bacana ter essa oportunidade de se conhecer, de ver, deixar a ignorância para trás, a ignorância de não, eu fiz e estava tudo certo, não, eu fiz porque era aquela época, não, eu fiz... Não, reconhecer. Não, eu tenho a consciência que hoje eu não faria. Eu tenho a consciência que não era o certo a se fazer. Salve Deus. É isso aí. Vamos reconhecer o nosso erro. Graças a Deus hoje a gente está no caminho bendito dessa espiritualidade maior, esse novo caminho que é Jesus Cristo, o divino e amado Mestre, saindo desta velha estrada, uma estrada de olho por olho, dente por dente, uma estrada de vingança, de cobrança, de poder, de vaidade, de ódio, de rancor, de perseguição. Salve Deus. Adentrando num novo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim, disse Jesus Cristo nos ensinando. Disse também que faríamos as coisas que ele fez e coisas ainda maiores. Olha que bacana. O que a gente consegue refletir com tudo isso? Que cada um de nós é o caminho para Deus Pai Todo-Poderoso. Que ele está dentro de cada um de nós, que nós fazemos parte dele, que somos um só, todos nós, em Deus Pai Todo-Poderoso. Olha que bacana. Quando a gente começa a despertar nossa consciência de que tudo está sob o comando de Deus Pai Todo-Poderoso, está sob a vontade de Deus, a gente começa a ter um alívio, um conforto, não um comodismo, porque a gente não pode parar. Temos que continuar a louvar Jesus Cristo, temos que continuar a adorar Deus Pai Todo-Poderoso, temos que continuar a prestar caridade, a servir, a ser útil para a luz, graças a Deus, mas também não podemos se acomodar. Não, está sob a vontade de Deus mesmo, então eu não posso fazer nada. Não, salve Deus. Somos embaixadores do Mestre Jesus Cristo aqui nesse planeta Terra. Graças a Deus. Então muitas dessas bênçãos que alcançam os nossos irmãos é através de cada um de nós. Somos instrumentos de bênção para chegar na nossa família, nos nossos amigos, na comunidade, na sociedade que vivemos. Graças a Deus.
Salve Deus. Essa espiritualidade bendita observa, olha, uma bênção precisa chegar ali, ó. Qual filho que pode ser o correspondente? Qual filho que a gente pode atuar? Qual filho que a gente pode usar? Qual filho que pode ser nosso instrumento, nossa ferramenta para que aquela bênção chegue ali? Ah, é aquele filho ali que está brilhando, que está em evidência, que a gente está conseguindo enxergar luminosamente bem. Ah, então é aquele filho, é aquela filha. Salve Deus, graças a Deus. E como que a gente brilha? Como que a gente se ilumina? Como que a gente fica à disposição para essas bênçãos, para ser um instrumento de bênção? Através da nossa conduta. Através da nossa conduta. Principalmente quando a gente está sozinho. Quando não tem, entre aspas, ninguém nos observando. Que é coisa que é bem difícil, né? Porque a gente sabe que tem um mundo espiritual à nossa volta que nos observa. Salve Deus. Então, aquele momento que a gente está ali, na nossa individualidade, salve Deus, graças a Deus, que muitas das vezes a gente está sozinho ali no nosso lar, ou no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas ações, mentalizando as coisas, né, do nosso dia a dia. Neste momento ali, ó, que a gente está fazendo as coisinhas, né, que muitas das vezes ninguém está vendo, a gente acha, né? Salve Deus, mas como diria a minha antiga avó, né? Dona Margarida, salve Deus, ela sempre falava, meu filho, Deus está vendo. E é muito real. Hoje, com a consciência que eu tenho, antes quando eu era pequenininho, quando eu era criancinha, talvez eu não entendia, mas aquela frase ficou na minha cabeça e hoje eu consigo compreender, consigo alcançar o que minha avó falava. Realmente Deus está vendo, os nossos irmãos estão vendo, os nossos mentores estão vendo, todo mundo que Deus, Pai Todo-Poderoso, permite está vendo. Muitas das vezes a gente está numa roupagem, a gente está em determinada ocasião espiritual na nossa jornada e que muitos espíritos nos observam. Principalmente naquela roupagem, a gente vai trocando de roupagem no decorrer da nossa jornada, mas tem roupagens que a gente está ali, ó, de uma vida passada, onde a gente teve a oportunidade de ser muitas das vezes uma rainha, um rei, um general de guerra, uma pessoa muito influente na sociedade, ou no meio político, ou na sua tribo, ou na sua civilização, onde as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que a gente falava, aquilo que a gente impunha, fazia muitos sofrerem pela nossa vaidade, pelo nosso poder, pela nossa ignorância, pela gente não voltar atrás, não, faça aquilo e pronto. Pode dissipar aquela civilização, pode acabar com aquele povo. Não, mas ali tem famílias que estão ali à beira daquele rio. Não quero saber, acaba com tudo aquilo. Eles que vão para outro lugar e os que não quiserem ir, pode exterminar para servir de lição para todos eles. Salve Deus. Será que esses que foram exterminados simplesmente foram exterminados, não existem mais? Salve Deus. A espiritualidade nos ensina que não é bem assim. Esses irmãos, muitas das vezes, ficam acrisolados em sentimentos que não são positivos. Graças a Deus que tem esses abnegados mentores que hoje nos instruem, nos ensinam, nos preparam para esses encontros. Para esses encontros. Então o irmão lá daquela época se encontra com a gente hoje. Se encontra com a gente hoje. Vamos ver, muitos deles nem conheciam muitas das vezes, só através da nossa, eles vibram contra nós só através daquela nossa ordem, mas nem chegaram a nos conhecer. Deixa eu conhecer aquele que mandou acabar comigo. Da espiritualidade bendita, esses abnegados mentores, trabalharam muitos e muitos anos em cada um de nós, nos prepararam para esse encontro, e esses irmãos vêm com lanças, né, com espadas, vem com uma revolta, vem com uma condição ali, ó, muito negativa para se deparar conosco, e muitos nos encontram na caridade, no amor, trabalhando, servindo, se deparam conosco, e cada irmão espiritual aqui no planeta Terra, cada espírito evoluído, até encarnado mesmo aqui no planeta Terra, Tia Neiva, Chico Xavier, Divaldo e muitos outros pastores e muitos outros padres e muitos outros irmãos de várias religiões, né? Já também falavam a mesma linguagem do amor, da caridade,
Então, quando esses irmãos se deparam conosco e vê a gente dentro desta condição, dentro desse sistema, do sistema de nosso Senhor Jesus Cristo, com um mentor, trabalhando, reconhecendo o nosso erro, seguindo um caminho bendito, um caminho luminoso, sabendo que Jesus Cristo que é o caminho, que não tem outra alternativa, que não tem plano B, que não tem atalho, que não tem outro meio, que não tem outra forma. Salve Deus, num caminho de Jesus. Mas não basta só você estar num caminho, porque você pode estar no caminho, mas não fazendo nada do caminho. Você pode estar falando de Jesus, mas fazendo tudo ao contrário. Por isso que vem a nossa conduta doutrinária. Conduta doutrinária, a maneira que a gente se conduz, não é o que a gente está falando. O que a gente está falando, salve Deus. Até o papagaio, como diz aqui no planeta Terra, fala. Mas como que a gente está se conduzindo? O que a gente está fazendo? Como que a gente está se prostrando? Principalmente com o nosso próximo, com todos os próximos, não com o próximo que a gente escolhe. Daí não é incondicional, daí não é amor incondicional que Jesus Cristo nos ensina. Você está escolhendo quem amar, salve Deus. Mesmo assim, muitas das vezes até é difícil, mas a espiritualidade é sábia, é bendita e é misericordiosa e colocou os irmãos à nossa volta, na nossa família, no nosso dia a dia, fazendo parte da nossa jornada. Muitos a gente ainda irá conhecer na trajetória da nossa jornada. Muitos nascem como filho, como neto. Muitos chegam na nossa família. Não é por acaso. Nada é por acaso. Uma folha não cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. Então, quando a gente receber esses irmãos na nossa vida, vamos receber com amor, vamos receber com carinho, vamos receber com um abraço espiritual. Não muitas das vezes com o abraço físico ali muitas das vezes a gente está abraçando, dando risada, mas dentro de nós o que a gente está transmitindo na nossa essência, no nosso íntimo? Será que a gente está muito feliz mesmo em ver essa pessoa? Ou será que a gente fica pensando, eu vou ver aquela pessoa, eu vou ver aquela pessoa, eu vou ver aquela pessoa, eu vou pro templo e vai estar aquele mestre, lá no encontro da minha família vai estar aquela tia, vai estar aquele primo, lá dentro da minha casa vai estar o meu marido, vai estar a minha esposa, aquele meu filho, aquela minha mãe. Salve Deus, salve Deus. Não vá contra o sistema, não vá. Deus Pai Todo-Poderoso permitiu que essa pessoa esteja do teu lado para te ensinar. É o verdadeiro professor na tua vida, é o professor. É a eles que a gente tem que dar graças a Deus, louvar Jesus Cristo, agradecer a Jesus. Obrigado, Jesus, por este professor. Ele está me ensinando a amar. E não é fácil mesmo, o Senhor tinha razão. Por isso que o Senhor teve que vir aqui para nos ensinar a amar, a perdoar. Salve Deus. Vamos nos conhecer. Olha para dentro de você. Pare muitas das vezes de olhar para o próximo, achando defeito dentro do próximo. Salve Deus, ele vai ter, todos nós temos defeitos e qualidades inimagináveis, e muitas são. Agora depende no que a gente vai focar. Se você olhar para aquele teu irmão e ficar só achando os defeitos, você vai achar vários, e muitos deles vão estar dentro de cada um de nós. Por isso que a gente identifica facilmente no próximo, porque está dentro de cada um de nós. Facilmente a gente identifica, porque faz parte de nós. Salve Deus. Olha lá aquele próximo. Você está vendo aquele fulano de tal, aquele mestre? Né? Olha que arrogante que ele é. Tem pessoa que você vai falar isso, vai falar, poxa, mas eu não vejo arrogância nenhuma nele. Porque muitas das vezes aquela pessoa não carrega arrogância, não consegue detectar no próximo. Né? Ele vê que a pessoa está com alguma dificuldade, que é um pouco diferente, mas não sabe o que é, porque a pessoa não carrega arrogância. Mas muitas das vezes a arrogância está em nós e a gente detecta tranquilamente naquele próximo. O que a gente está detectando no nosso próximo? Olha que dica bacana que essa espiritualidade nos dá. Porque o que a gente está detectando no nosso próximo, que nos dá raiva, é aquilo que está dentro de nós também, que a gente tem que manipular, que a gente tem que vencer. Se você está olhando para o próximo e vendo o orgulho, olha, orgulho, é vaidoso, é isso, é aquilo, é aquele outro. Salve Deus. E aquilo ali te lateja, te borbulha por dentro, aquilo ali te treme por dentro, te estremece. Olha, salve Deus, a espiritualidade te diz,
É isso mesmo que você tem que trabalhar dentro de você. E se aquela pessoa te desperta isso, ele é o teu professor. Ele é o próprio Deus que está te ensinando, que está colocado do teu lado, te ensinando, olha filha, olha filho, é isso que você tem que se curar, ó, é isso que é a tua ferida, ela não cicatriza, você não deixa cicatrizar. Então é facinho colocar o dedo nesse teu machucado, ele volta a abrir e volta a te prejudicar, você volta a sentir dor e você fica nesse mesmo processo e não se cura, e não cicatriza, e não evolui. Então essa espiritualidade bendita nos diz, graças a Deus que ela nos diz, que é isso que cada um de nós tem que melhorar em nós mesmos, não no próximo. Se você ficar batendo nessa tecla, eu tenho que melhorar o meu próximo nisso, naquilo, naquele outro, salve Deus, você vai se frustrar, porque não dá pra gente mudar o nosso próximo, principalmente se ele não quiser a mudança. Você vai passar uma vida de perturbação, de frustração, de fracasso, tentando mudar o teu próximo, mas muitas das vezes ele não quer a mudança. E salve Deus, o que cabe a você? Amor, humildade e tolerância. Tolerar ele, ser humilde com ele, ser amável com ele. Mas mestre, salve Deus, ele não me retribui nada. Mas aonde que está dizendo que vai ser retribuído? Me diga, por favor, porque eu não encontrei. Eu também queria saber. O Mestre Jesus Cristo diz, sem nenhum tapinha nas costas, sem nenhum muito obrigado, não espere nada disso não. Faça de bom coração, de bom grado. Faça de bom coração, sem que esperar um obrigado. Salve Deus. Cabe a cada um de nós, essa é a evolução do nosso espírito. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é complicadinho, mas a gente chegou nessa etapa, o nosso espírito chegou nessa etapa. É chegada a hora da evolução do espírito. Fomos superando tudo que era para superar e agora a gente chegou nessa etapa. É como se fosse um estudo, uma faculdade, uma escola. Chegamos nessa matéria, é uma matéria que não é fácil, então o que a gente tem que fazer? Estudar, prestar atenção nos professores. Lembra dos professores à nossa volta? O próprio Deus à nossa volta? Como que Deus já está na minha volta, mestre, me testando minha paciência? Como que Deus é capaz disso? Ele está te ensinando. A espiritualidade ali, ó, quando você está ali, ó, numa evolução muito à frente, você não olha isso como uma afronta, como um castigo, como uma negatividade. Você olha isso como um ensinamento. É a forma do teu espírito adquirir a sabedoria, o discernimento, aquela condição necessária para superar aquilo. Você só vai ser paciente testando a tua paciência. Você só vai parar de ser testado a tua paciência quando você conseguir adquirir isso. E vai continuar ainda acontecendo, mas você já vai estar com o dom, você já vai estar com o talento, você já vai estar com a capacidade. E aquilo que era uma dificuldade para você, aquele teste, aquela dor de cabeça, aquela aflição em aguentar aquelas coisas, não vai ser nada. Você vai olhar e vai falar, meu Deus, eu me injuriava com isso. Meu Deus, eu perdi a minha cabeça com isso. Meu Deus, salve Deus. As coisas vão continuar as mesmas. A tua capacidade que vai aumentar. É como se você encontrasse na tua trajetória uma montanha. Igual ali o Morro do Anhangaba. Uma montanha difícil de se escalar. Uma montanha complicada de se escalar. Você olha e fala, não vou subir, não vou subir. No dia você consegue ali, ó, agarrar ali o coragem, né? E subir essa montanha. Daí consegue subir essa montanha com muito amor, com muito carinho, né? Graças a Deus, continua a jornada. E vai chegar um dia que você vai pisar ali em alguma coisa, na sola do teu pé, que você vai sentir. E vai falar, nossa, o que será isso que eu pisei, né? Na sola do meu pé. Daí você vai olhar lá embaixo e, nossa, olha, parece uma miniatura daquele morro que um dia eu escalei, que um dia eu superei, parece uma miniatura. Mas não, salve Deus, será o próprio morro, a própria montanha. Mas como assim ela vai estar na sola do meu pé? Porque você expandiu, você se tornou grande, você superou.
Você agora está grande. A montanha ficou do mesmo tamanho. Os problemas são os mesmos. Os problemas ficam do mesmo tamanho. É a gente que supera. É a gente que expande. É a gente que cresce. É a gente que amadurece e consegue superar. Graças a Deus essa espiritualidade está nos auxiliando. Salve Deus. Porque senão será o que seria de nós se não fosse dessa espiritualidade? Mas essa espiritualidade também evolui conosco. É a forma que eles evoluem, interagindo conosco, nos auxiliando, nos guiando, não fazendo por nós. Eles fazem por eles. O compromisso deles é com Deus Pai Todo-Poderoso. Não tem compromisso conosco, não. Se engana quem pensa que os mentores têm compromisso com cada um de nós. Salve Deus. Se a gente não quiser nada com nada nessa terra e quiser tocar o terror, como diz, né, a juventude aqui no planeta Terra, salve Deus. Os mentores não vão ficar ali do lado. Ah, meu filho tá aterrorizando, meu filho tá horrorizando, passando a mão na cabeça. Salve Deus, eles são amor e razão. Eles vão em busca de trabalho, eles vão para frente, eles seguem. Agora quando a gente, eu quero me comprometer com o trabalho, com a caridade, com a evolução, com o amor. Eu quero me comprometer com isso. Agora eu quero foco com isso. Daí sim, eles se deslocam e vêm nos auxiliar. Ô, meu filho, agora que está demonstrando interesse, boa vontade, agora que você está demonstrando essa condição que você quer mesmo aprender, que você quer mesmo seguir, agora sim, eu te auxilio, agora sim, porque o tempo é sagrado, o que a gente tem de mais precioso aqui no planeta Terra é o nosso tempo, por isso que a gente tem que aproveitar cada segundo, cada minuto, cada milésimo de segundo para amar, para perdoar, para ser feliz, para sorrir, para estar com os nossos entes queridos, com os nossos amores e também com aqueles que se dizem os nossos inimigos, amando, perdoando, iluminando, emanando o bem, para que eles sintam de nós uma positividade. Porque nesse mundo espiritual, a espiritualidade muito nos ensina, nesse mundo espiritual é emanação. Não adianta eu sorrir para o meu irmão e falar que eu estou bem, ou transmitir uma coisa boa para ele, né? Mas ali o negócio é uma maquiagem. É uma maquiagem, uma máscara. Salve Deus. O irmão não vai sentir aquilo que a gente está achando que estamos transmitindo, o irmão vai sentir a essência daquilo que está sendo transmitido. Por isso que essa espiritualidade está nos ensinando a emanar o bem, verdadeiramente o bem. Não adianta a gente ser um frustrado, seguir com a negatividade dentro de cada um de nós, mas com uma máscara de sorriso para todo mundo. Salve Deus, a quem que a gente está enganando? Os outros? Estamos enganando a si próprio? Salve Deus, a espiritualidade a gente não vai conseguir enganar. No mundo espiritual é a emanação. Por isso que a gente está sendo ensinado pelos nossos irmãos à nossa volta a amar verdadeiramente, amar incondicionalmente, amar aquele que está atazanando nós. Cada um de nós, muitas das vezes, estão pisando no nosso pé e a gente vai ter que arranjar uma forma, não de empurrar esse que está pisando no nosso pé, falar, sai de perto de mim. Não, até mesmo explicar. Meu irmão, não sei se você está percebendo, mas você está pisando no meu pé. E isso dói, né? Se um dia eu pisei no seu pé, me perdoe. Hoje eu estou vendo que dói, né? Salve Deus, através de um diálogo, através de um esclarecimento, através de uma troca de energia. Mas não dá mais para a gente fugir desses irmãos. Não dá para a gente sair correndo, para a gente se esconder, para a gente entrar debaixo da nossa cama e fechar nosso olho. Salve Deus. Até quando? Quantas e quantas vidas ainda serão necessárias para isso? Quantas e quantas oportunidades vamos ter aqui ainda para isso? Salve Deus. O planeta ele está em transição. Os espíritos acompanham essa transição. Espíritos ficarão, espíritos terão de ir,
E não para. E não para. Qual será o local que está preparado para cada um de nós? Seja lá ele de uma alta frequência vibracional ou de uma baixa frequência, esse lugar já é preparado, esse lugar já existe. Não acho que eles, olha só, eu sou tão importante que quando eu fizer minha passagem vão preparar um lugar para eu ir. Salve Deus. Todos esses lugares já existem, já são reais. Agora é o nosso espírito que se prepara para adentrar em cada um deles. E não vai ser outro espírito que vai chegar e dar uma carteirada e falar, ó, por exemplo, o nosso mentor. Ou ele vai entrar aqui, ó, nesse de alta vibração, porque eu tô mandando. Ou no mesmo lugar que ele entra. Não, o lugar que ele entra é ele que entra. Salve Deus. A gente vai entrar quando nós estivermos preparados, quando a nossa individualidade, o nosso espírito estiver preparado. Daí o nosso espírito entra, mas ninguém vai fazer com que a gente entre, não. Salve Deus. Vamos preparar o nosso espírito, porque os próximos passos serão passos espirituais. A gente não vai estar mais na matéria. Serão passos espirituais, não vamos mais ter corpo físico. Então vamos preparar o nosso espírito para trilhar, para prosseguir, para caminhar, porque essa caminhada é eterna. Esta caminhada é eterna. E o planeta Terra é um lugar maravilhoso para a gente conseguir essa preparação, essa capacidade. Esta casa e muitas outras casas espirituais de caridade, que tem Jesus Cristo, que não cobra nada, que não pede nada em troca, que tem um caminho de luz, de evolução, um propósito de autoconhecimento, de expansão espiritual, de amadurecer o espírito. É muito fácil a gente chegar para um outro espírito poderosíssimo, e existem vários aqui no planeta Terra, próximo dessa crosta terrestre, espíritos poderosíssimos, e chegar, opa, né, agora eu vou aqui te servir, agora eu vou estar contigo, né? Os espíritos que muitas vezes te cobram até falam, meu Deus, agora ele se aliou a um exército ali poderosíssimo, né? Mas e a que preço? Será que você está sendo livre? Ou será que você está sendo prisioneiro? A que preço? Tudo tem um preço. O que será que depois vai ser te cobrado? O que será que está nesse contrato, nas entrelinhas? Salve Deus. Vamos amadurecer. Essa espiritualidade está nos ensinando a nós mesmos sermos responsáveis pelo nosso ato, expandir a nossa consciência, iluminar o nosso espírito, a ponto de ter uma moral espiritual neste mundo fora da matéria. Ser um espírito respeitado, iluminado e ao mesmo tempo sem a vaidade, sem o orgulho, sem esses valores que são terrenos e que também nos regridem. Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, por essa feliz e rica oportunidade. Essa espiritualidade sempre está a nos fortalecer. Não vamos achar que a gente está sozinho, não, no planeta Terra, no nosso dia a dia, na nossa jornada, que isso a gente já sabe que não, né? A gente que está estudando essa espiritualidade, a gente que já está aprendendo um pouquinho sobre essa espiritualidade, não vamos cair também na vaidade de dizer que a gente já sabe, que a gente já é o melhorzão, é o bonzão e sabe de tudo, que o que fala que sabe de tudo é o que menos sabe, é o que muitas das vezes não aprendeu quase nada, porque aqui a gente está em constante aprendizado. Essa espiritualidade está nos ensinando a todo instante e também está aprendendo conosco. Aqui nessa doutrina também, mestres ensinando mestres. Todos estão aprendendo, todos estão ensinando. Não é porque os senhores e as senhoras muitas das vezes são aspirantes, estão ali em poucas aulas. É aulas aqui da doutrina, é o que vocês estão aprendendo aqui na doutrina, mas vocês já carregam uma essência. E através das suas atitudes,
Os senhores e as senhoras têm a oportunidade de ensinar os irmãos que estão à nossa volta, através ali de uma atitude amorosa, carinhosa, educada. Não é muitas das vezes com cultura, com 5, 6, 7 faculdades e doutorado e pós-graduação, salve Deus. Não, a gente não está falando da cultura da terra, a gente está falando da sabedoria espiritual, aquilo que o Espírito tem. Você muitas das vezes pode ter 3, 4, 5 ou 10 faculdades, isso pode até te dificultar. Você pode estar até tão culto, tua xícara pode estar tão cheia, mas tão cheia de coisas do planeta Terra, que não cabe mais nada nela, que não entra mais nada nela. E a espiritualidade até tenta acessar, mas acaba não alcançando porque não tem espaço, não é permitido. E a espiritualidade não é chata, não. Mestre Jesus Cristo, os mentores não são chatos. Não ficam ali insistindo, não ficam ali, vai. A gente muitas das vezes insiste. O adjunto principalmente. Venha fazer uma mesa. Venha ajudar nos tronos. Ajuda ali numa linha de passe. Ajuda ali a abrir os trabalhos, mestre. Mestre, vem ajudar a limpar o templo. Mestre, vem pro templo dar uma fortalecida. Mestre, escolhe um dia pra você vir no mês, uma quarta-feira ou um domingo, né? Vem aí ajudar. O adjunto sim, o adjunto é dessa forma, mas a espiritualidade não pensa que é assim não, salve Deus. Eles estão adiantados, eles sabem muito bem que é nós que precisamos dessa luz bendita, que a gente vem para cá pro templo para ser ajudado, para o nosso espírito evoluir, através dessa ajuda que é nos permitido dar, o nosso espírito é ajudado. Então se engana aquele que fala, eu vou lá no templo ajudar o mestre Pablo, que ele fica ali, né, me falando para eu doar, falando para eu levar as coisas, falando para eu ajudar nas parcelas, né, falando para eu vir fazer um trono também, trabalho espiritual, falando para eu ir pro pajezinho, né, eu vou lá ajudar o mestre Pablo a pagar o aluguel, eu vou lá ajudar o mestre Pablo a tocar os trabalhos. Salve Deus! O mestre Pablo vai estar aqui fazendo a função dele, o papel dele, fazendo o que foi permitido. Se tiver um aparar, ele vai abrir um trono, uma cura. Se tiver 3 aparar, ele vai abrir um passe. Se tiver 7 aparar, vai fazer uma contagem, vai fazer uma mesa, vai fazer uma junção, se eles forem iniciados, esses aparás, com os doutrinadores também. 7 iniciados, com mais o comandante, graças a Deus. Os pacientes também presentes. Salve Deus! Mas Pablo vai estar fazendo o trabalho dele. Né? A função dele é te convidar com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, sem interferir no teu livre-arbítrio, te chamando à razão, te chamando à consciência. Muitas das vezes um aparelho é uma ferramenta para te despertar. Ele mesmo não gostaria de estar fazendo esse tipo de coisa, porque é uma condição ali que fica complicada, você ficar pedindo, você ficar isso, você ficar aquilo, você ficar... É vergonhoso para as mestres, para as ninfas. Então ele acaba também não fazendo isso com muita disposição. Ele reluta para fazer isso. Se tivesse dinheiro, ia quitar todas as despesas sem falar para nenhum filho, para não incomodar nenhum filho, para não mexer com nenhum filho. Mas o vale não é assim. O vale precisa da força de cada um. Precisa da emanação de cada um. Precisa daquele que dá o prego, precisa daquele que dá a tábua, o que pode menos dar um prego, que está podendo menos naquele instante, naquele momento, dá um prego. O outro ali dá uma tábua, está podendo um pouco mais ali, né? Na época ali dá uma tábua. O outro ali não está podendo dar nada, mas pode emprestar. Empresta um martelo, mas também não vai estar presente. Mas o outro ali que está presente, que não pôde nem com o prego, nem com a tábua e nem com o martelo, vai estar ali, vai pegar aquela tábua, vai pegar aquele prego e vai pegar aquele martelo e vai fazer o serviço. Então cada um contribuiu. O que contribuiu com o prego, o que contribuiu com a tábua, o que contribuiu com o martelo, o que contribuiu ali com a mão de obra. Todos contribuíram. Este é o Vale do Amanhecer. É isso que a espiritualidade espera de cada um de nós. E a gente tem essa oportunidade de surpreender os nossos mentores.
Mas a gente não vai surpreender quando a gente fazer uma coisa negativa, uma coisa ruim, né? Quando a gente for arrogante, quando a gente tratar mal o próximo. Isso daí não é uma surpresa, porque muitos desses mentores nos acompanham faz muitos e muito tempo, muitos e muitos séculos, muitas e muitas vidas. Então eles já viram a gente fazer coisas do arco da velha. Agora a gente vai surpreender quando a gente tiver aquela boa atitude, quando a gente tiver aquela superação. Quando aquele irmão que há 3, 4 vidas está na nossa volta, esperando o nosso amor, e a gente vem destratando. E daí a gente acaba nessa vida tratando bem. Daí a espiritualidade se surpreende e fala: nossa, enfim conseguiu, graças a Deus, salve Deus. Precisou de 4 vidas, mas tá bom, graças a Deus, tá bom. Daí vai ter teste que a gente vai precisar de uma vida, vai ter teste que a gente vai precisar de um mês, vai ter teste que a gente vai precisar de uma semana, de um dia, de uma ação, de um pensamento, de uma palavra. Salve Deus. E assim a gente vai evoluindo, graças a Deus. Então busquemos, queridos irmãos, a nossa evolução em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo e nesses abnegados mentores, os mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus. Vamos agradecer nesses instantes finais da nossa palestra. Vamos agradecer, vamos fazer uma reflexão, não naquilo que a gente quer na nossa jornada, mas naquilo que a gente tem. Vamos fazer esse minuto dentro dessa palestra de reflexão e de agradecimento, pela gente poder andar, por nós podermos falar, olha, graças a Deus, podermos enxergar, escutar, raciocinar pela nossa capacidade intelectual de formar pensamentos. Graças a Deus, muitos já não têm mais essa capacidade. Muitos também não vieram para essa vida com essa capacidade. Todas essas que a gente falou. Por esse nosso sexto sentido também, esse sentido mediúnico, essa oportunidade que a gente vem aqui para o planeta Terra, é como se fosse um talento, um dom, uma capacidade que a gente vem para justamente estar empregado nesse hospital espiritual como esse enfermeiro. A gente tem que ter esse pré-requisito, essa mediunidade, para estar aqui servindo. E a gente está ganhando para pagar o passado. Para pagar o passado. Olha que misericordioso que é Jesus Cristo, que é Deus Pai Todo-Poderoso, de nos conceder essa oportunidade. Olha como eles são bons, como eles são piedosos, com todos nós. Vamos agradecer pela nossa família, agradecer pelo nosso dia a dia, pelo nosso estudo, pelo nosso trabalho, pelas nossas finanças. Vamos agradecer. De vez em quando a gente fica muito focado em eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria aquele outro, e a gente esquece de colocar na nossa cabeça também a gratidão, que forma uma energia maravilhosa, e a gente pode canalizar, daí sim, para uma força que a gente empregue ali na nossa cura, na nossa libertação, nas nossas conquistas, dentro dos nossos merecimentos, do nosso dia a dia. Então, graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, feito essa reflexão, neste momento de gratidão, vamos buscar em Deus Pai Todo-Poderoso, no encerramento dessa palestra e no início desse roteiro de desenvolvimento de Apará, de doutrinador, de desenvolvimento espiritual, vamos buscar nessa bendita hora a luz dos nossos mentores para que eles nos auxiliem na realização e no desenvolvimento desses trabalhos propostos. Boa sorte nessa bendita hora. Eu peço a todos que em pé possamos juntos emantrar o mantra de manhante. Manhã.